É isso aí, começa mais um, novamente ajustando algumas coisas aqui e tal, para deixar tudo bonito para você. E é isso aí. Esse é o livro Engolidos pela Cultura Pop, que nós temos trabalhado, estudado aqui, na esperança de que você seja, assim, edificado, né, por essas conversas e a gente possa pensar sobre algumas coisas que a gente não pensa muito. É o caso da cultura pop, que cerca a gente, que chega até a gente, que nos influencia, mas a gente às vezes não para pensar. Vamos para mais um capítulo? Sim, capítulo 8. Olha que legal. Estamos indo para o final do nosso livro e eu já vou falar sobre outros livros que a editora Ultimato nos enviou. Aliás, lembrando aqui, a nossa live, o quadro novamente, é um oferecimento da editora Ultimato. Material de primeira, como esse livro que nós temos lido juntos aqui, e muitos outros, fora a revista Ultimato, que é um baluarte do cristianismo brasileiro. Confere lá, ultimatoonline.com.br. Como você está vendo na tela aí, se você está me assistindo, o tema do capítulo é, capítulo 8, né? Emoções ainda maiores. A busca por sensações. Eu achei esse capítulo bem legal e pertinente. Porque essa é uma situação que frequentemente eu falo aqui. Porque a gente aprende isso, né? Vai estudando, vai lendo. Mas o Steve Turner traz um caminho muito legal para nós pensarmos sobre isso. A cultura pop que nos cerca, ela trabalha para que a gente tenha sensações, experiências. E isso pode ser bom, mas pode não ser tão bom. Ele começa falando sobre o poder do tédio. Quer ver? Olha só. É isso aí, o medo do tédio. Ele diz que todo ser humano tem um medo do tédio. Isso é muito forte. A explicação que ele dá é que o tédio, ele tem a capacidade de nos colocar diante de nós mesmos, trazendo a possibilidade de nós fazermos perguntas a respeito da vida. Quando a nossa mente está quietinha, quando a gente não está sob pressão, quando a gente não está em êxtase, que a gente para, que a gente fica quieto, que a gente ouve a gente mesmo, não é? Acrescentando aqui a ideia, é que esse é um momento propício para nós olharmos para nós refletirmos para a vida que vivemos, para nós nos avaliarmos. E aí, esse é um problema, porque nós não gostamos de fazer isso. E nós recorremos a ferramentas para nos distrair, é o que ele diz. Aí ele cita Blaise Pascal, filósofo do século XVII, que disse o seguinte: a causa única da infelicidade do homem é que ele não sabe ficar quieto no seu quarto. Olha que frase interessante do Blaise Pascal. O homem seria muito mais feliz, traduzindo aqui, complementando, divagando um pouco, se ele pudesse ficar um pouquinho mais quieto, mais tempo, quietinho no seu quarto, pensando na vida. Bom, o autor diz que todos nós precisamos de entretenimento. Por quê? A falta dele diminui a nossa capacidade de satisfação com a vida. Isso sim, o entretenimento é importante, mas muito entretenimento pode fazer mal para a gente. E essa é que é a questão. Ele diz que o ideal é o equilíbrio, mas estamos cercados por uma cultura que fomenta, que joga para cima da gente o entretenimento. E isso acaba sendo um exagero e fazendo um tanto quanto mal para nós. Aí ele entra por um caminho que ele chama de expectativas extravagantes. E aí ele propõe duas perguntas bem pertinentes. A cultura popular tem se tornado tão dominante que permite pouco tempo para a reflexão? Talvez eu deveria ter colocado essa pergunta na nossa enquete, né? Uma boa pergunta. A segunda pergunta: temos embarcado em uma crescente busca inútil por emoções cada vez maiores? Duas perguntas importantes que o capítulo 8
tem como objetivo abordar e responder, penso eu. Ele cita Daniel Bernstein dizendo o seguinte: esperamos muito do mundo, disse esse Daniel em A Imagem, um livro A Imagem. Nossas expectativas são extravagantes, no sentido exato da palavra no dicionário, ou seja, ir além dos limites da razão ou da moderação. Elas são excessivas. Ele está dizendo que as nossas expectativas são extravagantes, são além do que deveriam ser. E aí ele diz que um dos grandes valores da cultura popular é que ela nos ajuda a nós nos desligarmos das coisas. Ele cita uma coisa interessante, por exemplo, um casamento. Ele fala assim, um casamento sem humor, ele tem problemas. Você imagina um casal que só fala a verdade um pro outro, que só tenta se ajustar falando coisas duras, porque o ajuste vai requerer isso, e não for um casamento leve, com uma piada daqui, uma piada dali, um bom humor daqui, um bom humor da colar. Ele diz assim, que um casamento sem humor vai acabar, né? Ou seja, a rotina diária, nossa rotina diária, deve ser enfeitada por entretenimento. O entretenimento deve fazer parte da nossa vida. Arte, música, cinema, tudo isso pode aliviar a pressão da vida. E aí ele faz algumas citações bem legais sobre o poder da arte. A primeira delas é 2 Crônicas 24, versículo 12 e 13, onde há o registro, e o autor traz para a gente aqui, de que a música era tocada nas construções de obras. A música fazia parte do trabalho pesado, né? Outra coisa, Isaías 16:10, que cita que canções eram cantadas nas vinhas. Pessoal plantando, colhendo, e tinha gente cantando lá para animar o trabalho, para desestressar aqueles trabalhadores. E aí ele cita 1 Samuel 16, onde você tem Saul vencendo a ansiedade através da música que Davi tocava para ele, não é? Esse é um sinal que nos dá a ideia, esses textos e outros, da importância do entretenimento, da arte, da cultura como entretenimento que ajuda a gente a lidar com a dificuldade e a dureza da vida. Então faz parte. Uma musiquinha vai muito bem, um videozinho vai muito bem, uma série para você dar uma relaxada, sempre prestando atenção no que a série está dizendo, também vale. Esses dias aqui em casa, vivemos um momento muito legal essa semana. Não lembro bem que dia que foi, a energia da rua aqui acabou. Problema no transformador, você deve ter já tido essa experiência, né? A rua toda ficou escura. Já era umas 6 da tarde, aí a gente acende uma vela, acende outra, a escuridão foi chegando, ficamos nós, a família, naquela escuridão, não tem celular, porque a bateria acabou, não tem vídeo, não tem videogame, computador. O que nós fizemos? Pegamos um jogo de tabuleiro. A vela pra cá, coloca o jogo de tabuleiro, ficamos lá 1 hora e tanto jogando, dando risada, desestressa. Não é? Entretém a gente, vale a pena. O problema é quando a utilização do entretenimento é exagerada. Por isso que esse ponto do capítulo tem esse nome. Quando as expectativas são extravagantes demais e esse entretenimento faz a gente fugir da realidade. É para esse caminho que o Steve Turner vai. Para muitas pessoas, a realidade da vida é uma fantasia, ele diz. Por quê? Porque é uma vida difícil. E ele pensa, essas pessoas, que as fantasias da vida, aquelas que são criadas pela indústria do entretenimento, são consideradas realidades. É verdade. Às vezes a vida de algumas pessoas é tão difícil, tão dura, que essa pessoa se refugia, não é? No entretenimento. Vai para o videogame, vai para umas filmes, sei lá o que, aliviar um pouco da sua tensão e da sua dificuldade. E aí, o Steve Turner nos lembra da história de Salomão, que experimentou essa fuga
Ele experimentou essa fuga através da loucura, da insensatez, do prazer, da embriaguez, da comida, da beleza, das posses, da música, do sexo, do consumismo. Esse era o aparato de entretenimento que Salomão tinha, né, gente? Não tinha PS5 naquela época, né? Não tinha nada do que a gente tem. Mas o que tinha, ele usou para tentar fugir da vida. Mas a conclusão dele está registrada em Eclesiastes 2:11. Contudo, avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento, essa é a frase, né? E não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Ou seja, nesse mundo, Salomão não encontrou resposta para a sua vida. Fugindo do mundo, se refugiando no entretenimento que ele tinha ao seu redor, quando ele dá por si, não resolve seu problema. Bom, e aí, o que eu fiz aqui? Isso, a engenharia das emoções. Já falamos sobre o medo do tédio, a expectativa extravagante. Agora, o Steve Turner fala sobre engenharia das emoções. Aí ele entra num ponto muito importante para nós compreendermos e aprendermos a lidar com o entretenimento que está ao nosso lado. A evolução da tecnologia, século XX e XXI, maximizaram as sensações. Hoje a gente pode sentir muitas coisas através da tecnologia que chega até nós. A gente tem aí o celular, a gente tem aí o cinema, a gente tem aí o home theater, a gente tem aí os parques de diversão, a gente tem aí os shows, a gente tem aí tudo à nossa disposição. Então, o autor começa dizendo o quanto isso evoluiu. E ele lembra das suas experiências com concertos de rock na sua juventude e os concertos de rock que ele foi agora. Então ele fala assim, quando a gente começou a curtir rock, não tinha nada, não é? Eram 2 caixinhas de som, uma bateria, um vocal e cantando meia dúzia de lampadinha. Hoje, os espetáculos de rock ou de música de modo geral são absurdamente bem produzidos e grandiosos, gigantescos, alguns com telões de LED que cobrem áreas imensas assim, jogando informação, som, numa medida, ele inclusive cita que alguns especialistas perceberam que as bandas e as produções musicais hoje trabalham no limite do áudio que faz mal pra gente. Você já deve ter participado de algum evento que você ficou perto daquelas caixas de som e a barriga da gente dá até aquela bagunçada assim. Por quê? Tudo muito forte, tudo muito grande, tudo muito especial, tudo muito intenso, né? Então ele diz que em todas as áreas de produção cultural, a ideia é ser maior e melhor do que já aconteceu. Porque a gente, inclusive, acostuma com e a gente cria um tédio. Aquele filme numa tela convencional, é legal, mas o 3D é melhor. Aquele show que tem umas luzes é bacana, mas aquele que tem um telão de LED no fundo é melhor. Sempre a gente quer algo maior e melhor. E aí ele diz que isso chega ao ponto de fazer com que a produção cultural que está ao nosso redor produza algumas coisas que são além da conta. E ele cita um programa que fez muito sucesso, talvez há uns 10 anos atrás, chamado Jackass. Jackass, estava muito conhecido isso, não sei se era na MTV, que era um grupo de caras que faziam coisas assim absurdas, se machucavam, eles faziam coisas assim horríveis, né? Ele cita isso como o extremo, porque aquilo gera ao mesmo tempo nojo na gente. Eu lembro de ter assistido alguns episódios do Jackass, né? Eles faziam coisas assim nojentas, era muito sério, coisa que você falava assim, não, ele não vai fazer isso, o cara fazia.
né? Assim, a gente assistia com um certo tipo de resistência, mas dá uma atração, é um poder interessante. Isso ele diz, esse é o extremo, né? Programas como esse é o extremo. E aí ele cita Eclesiastes 1:8 dizendo, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. É esse desejo que a gente tem de cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E a cultura que nos cerca e a produção de entretenimento que nos cerca nos dá isso. Eu quero mais, então você pode ter mais. E aí, ele fala sobre o poder de tudo isso como uma ferramenta para vendas. Por quê? Porque o que está por trás disso é a roda do capitalismo. O autor ressalta o permanente acesso às experiências através da tecnologia que nós temos hoje à nossa disposição. Gente, fala sério. A gente tem celular, redes sociais, música, vídeos, jogos, conexões ilimitadas a qualquer hora. A qualquer hora. Você tem experiência a qualquer hora. Está na sua mão, está na sua tela, está no seu computador, está fácil. Coloca um fone de ouvido, você é transportado para outro lugar. E isso tem agregado ainda mais a realidade do começo do capítulo. Nós temos medo do silêncio. Ele citou uma experiência de jovens britânicos que foram conviver em comunidades Amish lá nos Estados Unidos. As comunidades Amish são comunidades que se isolam do mundo. Você deve ter visto algum filme, eles usam roupas antigas, usam carroças, não usam nada de motor. É tudo assim como se fosse no século XVII, XVIII, é uma coisa assim, né? E esses adolescentes foram colocados para conviver com esse pessoal durante um certo tempo. Eles entraram em crise. Por quê? A gente não tem tempo para o silêncio, a gente tem dificuldade com o silêncio. Produtores culturais, sabendo disso, desejam gerar uma experiência de imersão aos seus consumidores. Eles querem te dar mais. Jogadores que saem da realidade, isso é que é bom para esses produtores. Você já viu, né, gente? Gente que passa 24 horas jogando. Põe o fone, liga lá aquele videogame e mergulha, esquece da vida. Não é só atenção, não é só dedicação, é um mergulho completo. É isso que a cultura que nos cerca quer. Por quê? Porque existe uma economia por trás disso. Existe uma indústria por trás disso. Eu quero mais. Ele citou uma coisa que eu acho bem interessante, é a economia da experiência. Aí ele citou o caso, por exemplo, do café. A evolução do café como um produto de experiência. Eu cito também o vinho. O vinho e o café têm essa característica. Eu sou do tempo que eu tomava café que minha mãe fazia. Qual era o café? O café que tinha. E era uma delícia. Hoje você tem uma indústria. Não uma indústria do café, uma indústria que vende um entretenimento e uma experiência do café. Os tipos arábica, mais torrado, menos torrado, qual é o tipo de café especial. Aquilo gera, meu Deus, cafeterias tipo Starbucks. Aquele copo da Starbucks, meu Deus, aquilo é incrível para a vida da gente, né? É assim que eles vendem isso. O vinho também. Não, comprar vinho no mercado não pode. Você tem que ser assinante de um clube de vinho. Você tem que conhecer bem o Merlot, o Sauvignon, os outros. Nada de comprar aqueles vinhos com a tampinha, sabe? Essa ideia de você cheirar o vinho e notas amadeiradas, né? Isso é o quê? Isso é uma indústria que quer gerar em você um apego a essa experiência, fazendo com que você consuma. O giro todo vai para isso, consumismo. Estudos comprovam que nós queremos comprar experiências e não só ir a compras. Você vai no shopping, tem umas lojas que são tão bonitas que você entra só porque elas são bonitas. Lá dentro tem uma música especial,
prateleiras, vitrines muito bem organizadas, atendentes muito educados, às vezes um cheirinho diferente. Nossa, que lugar, que experiência! Vou comprar. Comprei. Pronto. É isso que está por trás desse movimento. E aí, ele fala aqui, aquilo que eu já acabei de dizer, shoppings parecem parques temáticos que por si só chamam a atenção das pessoas. Ele usa algumas empresas tipo Hard Rock Café, Planet Hollywood, são restaurantes, eu já frequentei eles. Esses restaurantes, e eles são assim mesmo, atraentes. Você entra e você tem uma comida comum, mas uma música especial, uma banda super legal tocando, iluminação, decoração. Ai, meu Deus, tem uma hora que tudo para, os funcionários vão pro palco, eles fazem uma dança incrível e você vai pagar 20, 30, 50% a mais para comer o que você comeria em outro lugar. Mas é a experiência. É legal? É legal. Vale a pena? Vale a pena. Mas tome cuidado, porque por trás da experiência está a roda da venda, a roda do comércio, que vai comprometer muitas vezes a sua vida, ou ainda a ideia de se fugir da realidade, alcançando, não é, um espaço. E acabou de novo, deu problema de novo com a câmera. Enquanto eu ligo aqui, te enrola um pouquinho. Vamos ver se volta. 1, 2 e... voltou. Pronto. Tudo isso serve para a gente pensar o que nós estamos fazendo com a nossa vida e com a nossa relação com a cultura pop que nos cerca. É legal? É legal. Mas tome cuidado, porque ela pode trazer prejuízos, fazendo você fugir da realidade ou fazendo você gastar mais do que você pode. Esse é o nosso, novamente, oferecimento da editora Ultimato. E bora lá pro finalmente da nossa live. Foi!